Olá, catequizandos da segunda etapa da Eucaristia. Espero que todos vocês estejam muito bem e que o Senhor Deus, Ele continue abençoando grandemente a nossa vida e nos dando sabedoria e entendimento da Palavra de Deus. Eu sou a catequista Rosenilde e estamos aqui novamente para o nosso segundo encontro da catequese dessa semana. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre Jesus e o imenso amor de Deus por nós. Então agora vamos fechar os nossos olhos, concentrar-nos bem, para que Deus possa estar nos abençoando, nos dando uma catequese abençoada. E vamos iniciar saudando a nossa Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na semana passada, o nosso encontro, ele falou sobre como Deus nos ama imensamente. E por esse amor, Ele quis nos revelar, quem Ele é através de Jesus. E Jesus, Ele nos revela o Pai e nos ensina o caminho que nós devemos seguir para chegar até Ele. Vocês lembram? Então, ainda assim, tratando desse amor tão imenso que Deus tem por nós hoje vamos aprender um pouco também sobre o que Deus tem para falar para cada um de nós. Deus se comunica conosco de uma forma intensa e única para que nós possamos entender o que Ele tem para nos dizer. Então, nosso encontro de hoje, que é do material Crescer em Comunhão, nós temos o título de Deus nos fala de muitas maneiras. Então, Deus nos fala de diversas formas. E sabe por que Deus ele nos fala de maneiras diferentes, de maneiras distintas? Ele nos fala de formas diferentes unicamente porque Ele nos ama, para revelar o amor dele por cada um de nós. Então Ele nos fala de formas diferentes, de várias maneiras, de muitas maneiras, para que nós possamos entender o que Ele tem a nos dizer, para que nós entendamos o que Ele quer de nós. Então Deus Ele nos ama tanto que Ele se preocupa conosco. Então Ele nos quer no caminho dEle. Então por isso Ele nos fala de muitas maneiras. E agora eu pergunto a vocês, você catequizando, você consegue sentir esse amor de Deus que Ele tem por você? Você consegue sentir no seu coração o tamanho desse amor? Então, com isso, para que a gente possa refletir, entender melhor o que Deus tem a nos dizer, nós vamos pegar a nossa Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 48, nos versículos 16 e 17. Todos pegaram a Bíblia? Na leitura de hoje, que será proclamada pelo livro de Isaías, Deus nos diz assim: aproximem-se, escutem isso. Desde o começo, nunca falei às escondidas. A partir de quando as coisas iam acontecendo, eu aí estava. E agora o Senhor Javé me enviou com o Espírito Santo. Assim diz Javé, seu protetor, o Santo de Israel. Olha só o que Javé nos diz. Sou eu, Javé, o seu Deus, quem ensino você para o seu bem e o guio pelo caminho que você deve seguir.
palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa palavra, meus queridos catequizandos, ela é uma promessa que Deus fala conosco. Então, aqui nós podemos ter a certeza do quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. Mas para que nós possamos refletir um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, nós precisamos entender e conhecer duas palavrinhas. Uma dessas palavras é a palavra comunicar. O que significa comunicar? Comunicar é transmitir uma mensagem. Olha que interessante. Então, quando Deus comunica conosco, é porque Ele quer nos passar uma mensagem. Então, Deus se comunica com os homens pela sua palavra, que é a Bíblia. Ele também se comunica conosco pelas pessoas que Ele coloca na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. São as pessoas que convivem conosco, as pessoas da nossa família, as pessoas da escola, os coleguinhas da catequese. E ainda, Deus comunica conosco através dos acontecimentos do mundo. Ou seja, as coisas acontecem na nossa vida e às vezes nós não entendemos o que isso significa, Mas Deus, Ele nos revela que Ele está conversando conosco também através dos conhecimentos. Então, mesmo que nós não compreendemos o que Deus tem para nos falar naquele momento, Deus está nos fazendo passar por certas coisas, por certos acontecimentos, porque Ele nos ama e Ele quer que nós conseguimos entender de vez isso. Então, por isso, essas coisas acontecem. Às vezes nós não entendemos o porquê, mas Deus, com certeza, tem uma palavra para nós, tá bom? Então, isso é o que significa comunicar. Então, comunicar é transmitir uma mensagem. Então, toda vez que Deus quer falar conosco, Ele nos comunica de alguma forma, Ele encontra uma maneira de falar o que Ele quer para nós. Agora, a segunda palavra que nós vamos entender o significado é ensinar. Então, ensinar é apresentar caminhos. Então, ensinar é apresentar caminhos. E Deus, Ele por nos amar tanto, Ele nos ensina e nos conduz pelo caminho do bem. Então, só ensina alguma coisa quem ama. Então, Deus, Ele vem nos dizer isso mais uma vez. Aqui no livrinho do Catequizando de vocês, tem uma figurinha e nessa tem uma frase. Essa frase eu quero que vocês guardem no coração de vocês, que vocês guardem isso como uma promessa que Deus está fazendo para cada um de nós. Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina para o teu bem. Então, tudo que Deus nos ensina é para o nosso bem. Ele jamais vai nos ensinar um caminho para que nós possamos nos dar mal. Então, só pelo imenso amor de Deus é que Ele vem nos assegurando isso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina para o teu bem. Então, vamos guardar isso no nosso coração, para que nós nunca, jamais duvidamos do amor de Deus por nós. Então, Deus nos ama demais, tá bom? E agora, já que nós já conhecemos o significado dessas duas palavrinhas, nós temos duas reflexões para nós levarmos para a nossa
semana ou para nós levarmos para a nossa vida, que é em cima do que a palavra de Deus de hoje veio nos dizer, que nos levou a refletir. E a primeira reflexão é: que palavra ou expressão mais falou no seu coração? Então Deus está pedindo assim para mim: Rosenilde, reflita, reflita um pouco sobre a palavra de hoje e guarde no seu coração qual foi a palavra ou a expressão que mais tocou no teu coração. Então isso é para você, catequizando, refletir também durante a semana. A segunda reflexão é: procuro descobrir o que Deus quer me ensinar? Será que nós estamos procurando entender o que Deus quer de nós? Será que eu, Rosenilde, estou descobrindo, estou sabendo o que Deus ele tem para me ensinar? Então, esse é o nosso segundo questionamento para a reflexão da palavra de hoje, ok? Em vista dessas duas reflexões, nós vamos partir para os nossos compromissos, A semana passada nós tivemos as atividades, espero que todos vocês tenham feito e apresentem as catequistas de vocês, ok? Então agora nós vamos partir em reflexão a nossa palavra de hoje, ao que Deus nos fala de muitas maneiras, que é o tema do nosso segundo encontro. Nós vamos partir para as nossas atividades durante a semana, ok? A primeira atividade nossa dessa semana nós vamos pegar o nosso caderninho, esse caderninho de vocês, ou o livro que vocês tenham, ou a cópia do livro, não me importa aonde você vai fazer essa atividade, tá bom? O importante é que nós possamos fazer as atividades que a nossa catequese, que a nossa catequista está propondo para nós fazermos durante a semana. Nós vamos, ou seja, você catequizando vai escrever, esse é para escrever e não só para refletir, você vai escrever no seu caderninho um versículo da palavra de Deus de hoje que você vai levar para a sua vida. Então, primeiro ele nos levou a refletir e agora depois de refletirmos, ele vai nos pedir para que nós possamos estar escrevendo essa atividade. Primeira atividade escreva um versículo da palavra de Deus de hoje para a sua vida. Deus, ele gosta de conversar conosco. Ele gosta quando nós falamos com ele. Então nós falamos com ele, através das nossas orações. Então quando nós gostamos de uma pessoa, nós não gostamos de conversar com ela, seja fisicamente, seja por telefone, por mensagem. Então, assim Deus é conosco. Deus quer que nós tenhamos uma amizade com Ele. Então, para isso, nós devemos o quê? Estar conversando mais com Deus. Nós devemos dizer o que nós sentimos, o que nós queremos. Deus nos conhece, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso pensamento, mas Ele precisa, vincular, mais fortalecer essa amizade que nós temos por Ele. E nós só podemos fortalecer essa nossa amizade com Deus e entender o que Ele tem para nos dizer através da conversa, da conversa com Deus. E nós podemos estar fazendo isso através da oração, Nós devemos, porque através da oração é que nós vamos entender o que Ele realmente quer de cada um de nós, o que Ele quer de cada um de nós, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você. Então vamos praticar essa oração. Então vamos escolher um versículo que nos tocou e em cima desse versículo nós vamos estar conversando com Deus, ok? A segunda atividade da semana, nós vamos estar escrevendo palavras que demonstre que nós não ouvimos o que Deus nos diz. Essas palavras podem ser palavras que nós não estamos
né, demonstrando o que Deus quer de nós através sobre a natureza ou até mesmo sobre as pessoas à nossa volta. Nem sempre, olha só o que o livro ainda nos diz, nem sempre nós ouvimos a mensagem de Deus, né? Porque a gente ouviu até agora que Deus, ele conversa com nós porque ele quer que nós entendemos o que ele quer nos dizer, mas às vezes a gente não entende, né? E por não entender o que Deus tem a nos dizer, nós praticamos, né, coisas que não agradam a ele. Então é isso que vocês vão colocar nessa segunda atividade. Então nós vamos escrever palavras que não demonstre, ou seja, nós vamos escrever palavras que demonstrem que nós não ouvimos o que Deus diz para nós, tá bom? Então nós vamos escrever palavras que desagradam a Deus, simples assim. Como por exemplo, se eu estou brincando no meu quintal, aí vem um passarinho e pousa, né, lá no galho de uma árvore. Aí eu pego uma pedrinha, vou lá e taco no passarinho. O que vai acontecer com esse passarinho? Ele vai morrer. Então isso é uma atitude na qual agrada a Deus? Será que eu fazendo isso, eu vou estar demonstrando que eu ouvi o que Deus quer de mim? Então são exemplos assim. Então a gente vai analisar a nossa vida e vamos ver quais são as atitudes que nós praticamos que reflete que nós não estamos ouvindo o que Deus tem a nos dizer, ok? Então essa é a segunda atividade. Na terceira atividade, ele nos diz assim: Deus fala conosco pelos acontecimentos à nossa volta, certo? Então, nós já vimos que Deus, ele fala com nós de diversas formas, de várias maneiras. Então, a nossa terceira atividade de hoje, nós vamos ver as notícias que passam pelo mundo, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso bairro, não importa. Nós vamos ver notícias da semana e vamos descrever em 3 colunas. Na primeira coluna, nós vamos escrever quais são os acontecimentos bons. Quais são as notícias boas que estão tendo pelo mundo, né? Notícias boas. Na terceira coluna, nós vamos escrever os acontecimentos ruins. Então, o que aconteceu que não é bom? Eu vou descrever nessa terceira coluna. E na coluna do meio, eu vou escrever quais são as minhas atitudes. Ou seja, o que eu estou fazendo de bom para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Eu vou dar um exemplo. Agora nós estamos passando, né, por um momento difícil, que é o momento da pandemia, né? O mundo todo está sofrendo com o vírus, né, do Covid-19. Então, isso é uma notícia que diariamente tem nos nossos jornais, né? Mortes através do vírus. Então, como esse vírus vai crescendo, né? Já estamos há mais de ano sofrendo com esse vírus. Então, isso é um acontecimento ruim. Então, eu posso estar descrevendo na minha terceira coluna. Mas, além dos acontecimentos ruins, nós também temos acontecimentos bons, não é isso? Não é isso mesmo? Nem tudo na vida é só coisas ruins, também tem coisas boas. Então, o que pode ser uma coisa boa? A vacina, né? Então, graças a Deus, já foi desenvolvido vacinas para que possa nos imunizar, né? Para que nós não possamos adoecer devido a esse vírus. Então, isso é um acontecimento bom. Então, pode ser um exemplo. E a coluna do meio que fala minhas atitudes. Agora, puxa para nós, né?
o que eu, Rosenilde, estou fazendo de bom, né, para ajudar as outras pessoas. Então, eu poderia também exemplificar como minha atitude boa eu posso estar o quê? Divulgando o calendário vacinal, né, colocando nas minhas redes sociais, podendo estar avisando a minha vizinha, avisando a minha avó. Então, é uma forma de que eu possa estar contribuindo, né, uma atitude boa minha. Então, esses são apenas exemplos, tá, meninos? Então, agora vocês vão, durante a semana, né, assistir jornais, ver revistas, né? Não sei a forma que vocês vão ver através dos meios de comunicação, mas eu quero que vocês entendam. O primeiro, vocês vão anotar, escrever acontecimentos bons. No terceiro, vocês vão anotar os acontecimentos ruins, aquelas coisas que não são tão boas, que nem nos agradam. Mas na coluna do meio nós vamos descrever as nossas atitudes. Qual é a forma que eu posso estar contribuindo para melhorar a vida do meu irmão, ok? Então, essas são as 3 atividades que nós vamos fazer durante a semana para apresentar aos nossos catequistas. Além das nossas atividades, Deus, Ele nos chama a crescer na vivência da palavra dEle. E com isso nós temos um compromisso, ou seja, para que nós possamos fazer um gesto concreto durante a semana. Durante essa semana, qual vai ser o nosso gesto? Nós vamos procurar de alguma forma conduzindo pessoas que a gente conhece, fazendo alguma coisa boa para ele. Se nós temos algum desentendimento com algum colega, nós vamos lá, vamos pedir, né, perdão, vamos fazer as pazes com ele. Então, nosso gesto durante essa semana é fazer alguma coisa que agrada a Deus, certo? Então, com isso a gente vai finalizando mais um encontro dessa semana. E com isso, nós vamos só refletir mais um pouco, né, o quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. Com isso, rezemos. Senhor Deus, queremos agradecer porque colocastes em nós a vontade de vos conhecer sempre mais. Dai-nos um coração aberto à vossa palavra, para ser a vossa presença entre aqueles que estão perto de cada um de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, que nós possamos ter uma semana abençoada e um grande abraço, um beijo todo carinhoso no coração de cada um de vocês e até a semana que vem.